Boa tarde, amados. A paz, tudo bem? Irmãos, olha que interessante essa revelação. Hoje nós vamos falar, amados, de Romanos 13. Romanos 13 fala da obediência às autoridades, né, amados? E nós vamos aqui trazer essa palavra, irmãos, de uma forma de uma compreensão, porque entendam uma coisa, nós estamos agora na situação depois da cruz de Cristo e não antes da cruz de Cristo. Entendam uma coisa, sem a cruz de Cristo, sem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amados, é impossível entender as Escrituras. E olha, Romanos 13, ele está do lado, depois da cruz, ou seja, faz parte ali, né, da passagem ali, né, amados, na mesma sequências ali de Atos, enfim, todos esses livros aqui, depois de Atos, amados, é depois da cruz. E olha que interessante, e nós temos que estar atentos, né, amados? Tudo que sai dos nossos lábios tem que ter provas, amados. Não faça nada e não fala nada sem provas, irmãos. Tudo que está saindo aqui desses lábios aqui, amados, estão tendo provas bíblicas do que acontece conosco, né, amados? E nós sabemos que, no nosso caso, nós só podemos usar armas espirituais. Vão ser provados também a respeito das armas espirituais. Olha que interessante, Romanos 13, ele é dividido em duas partes, amados, e é um livro muito forte. É uma situação aqui que nós temos que ter um cuidado muito grande ao fazer o uso da palavra, né, amados? É provar, né, o que está sendo falado. Olha que interessante, amados, da obediência às autoridades, eu estou em Romanos 13, todo homem, olha, homem, amados, quer dizer aqui, é responsável, pessoas de responsabilidade, que não está querendo dizer aqui no fator homem e mulher, né? Porque se nós vamos fazer julgamentos, né, nós não podemos excluir ninguém, né? Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui esse homem é responsabilidade, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amados, entendam uma coisa: essa autoridade aqui que está se referindo não é só autoridades governamentais, autoridades civis, autoridades militares, amados. Isso aqui é num contexto geral. Entenda uma coisa: um pai, uma mãe dentro de um lar é uma autoridade, amados. O que está sendo falado, o que está sendo ali transmitido para aqueles que estão sob a responsabilidade dessas autoridades, que são os pais e as mães. Irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande ao ensinar os nossos filhos, porque amanhã eles serão essas autoridades e vão transmitir também o mesmo formato para as gerações futuras. Olha só que responsabilidade, amados. Então, fale a verdade, ensine para os filhos aquilo que tem que ser realmente ensinado, que é o respeito ao próximo, que não é para trazer nada ali sem comprovações. Não deve jamais ensinar palavras torpe, palavras ali que venham a desagradar, a desrespeitar quem quer que seja, amados. Porque essas são armas, ó, entendam que as armas carnais, que não pode mais ser usada, elas partem primeiro dos lábios, amados. O que está sendo ensinado dentro dos lares? Olha só a responsabilidade nossa. E olha, nós estamos depois da cruz, amados. Então isso é uma grande responsabilidade. E seguindo aqui, olha que interessante.
Eu estou em 13, né, Romanos 13, 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. O que quer dizer isso aqui, amados? Lembra do livre-arbítrio, né? Aqui o livre-arbítrio aqui, entre o bem e o mal. Esse mal aqui, amado, são as armas carnais, as armas terrenas que não pode se usar mais, que é a palavra sem comprovação, sem provas. É o escrever nesses aparelhos, é o gravar esse áudio igual eu estou fazendo aqui, sem provas, denigrindo a imagem das pessoas. Amados, não faça isso, porque isso é armas terrenas, carnais, não é essa arma que é para nós utilizarmos. Olha aqui na sequência, amados, a repreensão agora para quem não sabe fazer as escolhas, amados. Eu estou no 4, agora 13:4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Amados, essa passagem é muito forte, e essa espada aqui, amados, entenda uma coisa, ela é espiritual. Não é a espada que Pedro usava antes da cruz, lembra? Que Pedro usou uma espada, né? E depois da cruz, Pedro usava o que? A palavra, amados. A sombra de Pedro curava. Olha a prova aí do antes e depois da cruz. Essa espada agora aqui, ela é espiritual. E esses ministros aqui são os anjos de Deus, viu, amados? Que vão fazer o que tem que ser feito, né? Então, muito cuidado com o que sai dos lábios, né, amados? Então, todos nós que estamos nessa responsabilidade, vamos fazer ali, amados, o que deve ser feito para que esse mundo aqui venha ser um mundo a ser habitado, né, com toda tranquilidade, né, amados? Olha as armas aqui, né, que a gente sempre fala, né, amados? E olha as comprovações, tem provas aqui, viu? E olha, e é depois da cruz, viu, amados? E a cruz, ela não vai ser mais desfeita, não, viu, amados? Então tem que ser neste formato. Fica à vontade, né, na questão do livre-arbítrio, né, amados, eu também não posso, né, obrigar, né, ninguém a agir desta forma, mas falar a verdade eu tenho que falar, né, amados. Olha que interessante, eu estou em 2 Coríntios 10, né, amados, 3, eu vou ler do 3, né, amados, até o 6. Olha que interessante. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha, amados, é forte também. Isso aqui são armas espirituais, ora, para punir, né? Uma vez completa a vossa submissão. O que é esse punir? É aquela voz de comando que Paulo ali, né, amados, ele ali ordenou, né, quando o mágico, né, tinha um mágico ali perturbando Paulo, né, e ele deu uma palavra e se cumpriu ali, amados. Essa pessoa, ela perdeu a visão dela ali por algum tempo, né? Mas Paulo precisou ir lá colocar o dedo ali nos olhos da pessoa ou agredir a pessoa com alguma arma, né, terrena? Não. Ele só deu uma palavra. Então entenda, Paulo e Pedro, amados, eles fizeram coisas extraordinárias. E isso não pode ficar só com eles, isso está à nossa disposição, amados. Então, tudo que vier ao seu conhecimento, ao nosso conhecimento, tem que ter provas, amados.
e tem que ser es espirituais, não situações carnais, né, amados.